Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar aí assistindo a esta apresentação, então fica aí o meu cumprimento para qualquer hora do dia. Em primeiro lugar, quero dizer para vocês que é uma honra muito grande estar aqui, é uma honra muito grande ter sido convidado pela Cristina, pelo Pensar Contabilidade, para a gente fazer um trabalho bem bacana. Eu acho esse evento um divisor de águas, tanto pelo fato de trazer temas atuais, quanto pelo fato de mostrar que o profissional hoje ele tem que estar mais antenado em diversas áreas do conhecimento, e acho que essa agregação de disciplinas transversais é fundamental. Hoje um jurista, um advogado, um juiz não pode ficar apenas com o seu conhecimento jurídico, assim como o contador não pode ficar apenas com o seu conhecimento contábil. Há uma necessidade de entrelaçamento dessas disciplinas, de conhecimentos e um trabalho em equipe. Eu não consigo vislumbrar hoje um profissional do direito do trabalho, por exemplo, como é o meu caso, trabalhando sem ter ao lado um contador, seja um advogado, seja um magistrado, não tem como, né? E mais do que isso, né, seguindo essas novas tendências de formas de empresa, de atuação, hoje estamos falando muito de stakeholder capitalism, e me parece que esse é o futuro das empresas. As empresas que não forem stakeholders não vão ter seu espaço no mercado. O juiz tem que saber o que é isso, o contador tem que saber o que é isso, o economista, evidentemente, é que já sabe, não é? Então, é importante que a gente entrelace essas disciplinas para uma consecução final coerente. Nós temos que dar privilégio a essa técnica. Hoje, o processo, vamos falar de processo hoje, vamos falar de provas, e hoje não existe mais aquele processo amador e nem mesmo aquele processo artesão. A coisa é muito mais profissional, muito mais dinâmica e muito, muito mais técnica. Então, agradeço novamente o convite, espero que eu possa passar para os senhores um pouco da minha experiência, tanto como magistrado, como um estudioso da coisa. Espero que os senhores gostem. Infelizmente, não é uma atividade, não é aquela palestra tete a tete, em que eu possa falar e já ter o feedback dos senhores, né? Mas a gente vai tentando, né? E ainda que não, eu sei que vocês não estão ao vivo, não é nem online isso aqui, eu sei que dá um nervosismo de falar assim, né? E eu vou falando, eu tenho uma hora para falar aqui, espero que eu chegue, talvez um pouco antes, 45 minutos, uma hora, espero que eu consiga passar para os senhores o meu conhecimento. Espero que, aguardo dúvidas, depois podem entrar em contato comigo. Eu estou indo até mesmo a tecnologia, eu estou testando, eu estou usando aqui para gravação o Teams, que é o aplicativo que nós usamos para fazer audiências virtuais. Hoje nós, lá da Justiça do Trabalho, fazemos audiências virtuais. Eu criei até um fundo, eu não sei se esse fundo vai ser útil ou não, vamos fazer um teste aqui, se eu não gostar, vocês vão ter que me avisar. Se eu não gostar, eu tiro, tá? Muito bem, não. Isso aqui tá ao contrário, não tá? Vamos pegar outro aqui. Que tal? Enfim, acho que não vai ficar bom. Vamos fazer um teste aqui. Se eu enjoar dele, vocês... eu tiro depois, tá bom? Bom, é que antes estava lá minha livraria, minha biblioteca ali atrás, enfim, tá uma bagunça. Para quem não me conhece, eu vou falar um pouco sobre mim, vou me apresentar. Meu nome é Cássio Moro, eu sou juiz do trabalho. Quem quiser pode me seguir aqui, ó, Cássio Moro no Instagram, ou no Retrabalho Podcast, que é um podcast que eu tenho com o Dr. Alberto Nemer. Nós fazemos um trabalho muito interessante de entrevistas sobre os diversos assuntos atuais e polêmicos do direito do trabalho. Hoje estamos ao vivo também na CBN. Fiz algumas lives agora nessa época de pandemia, bem interessantes, estão gravadas nesse canal do YouTube, Cássio Moro. Eu sou juiz de trabalho desde 2006, comecei minha vida como magistrado no Mato Grosso, estou no Espírito Santo desde 2007. Antes disso, exerci advocacia trabalhista por 4 anos, e antes mesmo de formado, já trabalhava no departamento jurídico trabalhista de uma empresa, de um banco multinacional, com sede em Curitiba. Eu sou de Curitiba, já perceberam pelo sotaque. E o departamento jurídico de lá era composto por advogados e contadores, basicamente. Então, eu tenho uma experiência em audiência, em sala de audiência, com direito de trabalho desde 99. Acho que dá para ter uma certa bagagem nisso tudo. Academicamente, sou graduado em Direito pela PUC, Paraná.
Tenho pós-graduação em Direito Aplicado à Magistratura, pela Escola da Magistratura do Paraná, e Direito do Trabalho, pela Escola da Associação dos Magistrados Trabalhistas da Nona Região, junto com a Unibrasil, e tenho mestrado aqui no Espírito Santo em Processo Civil. Atualmente, procurando diversificar um pouco a atividade acadêmica, aumentar meu conhecimento, eu regredi, fui para a faculdade, estou fazendo a Faculdade de Economia, terceiro ano da Unip, antes de partir para um doutorado. Então, basicamente, essa é a minha formação. Acho importante falar isso para a gente conseguir dinamizar a coisa. E eu acho que eu vou tirar esse efeito. Esse efeito está muito esquisito, né? Já notaram aqui? Aqui eu tentei ser moderno, mas eu acho que eu não funciono muito bem com isso. Ficou esquisito, não consigo. Ainda esconde um pouco o meu cabelo ridículo, né? Dessa pandemia que a gente tem que ficar sem cortar cabelo toda hora, né? Não tem como. Melhor. Não liguem para o meu fundo de tela. Aqui eu tenho alguns vilões que eu adoro, né? O Terminator usando meu Panamá e o Darth Vader usando a minha boina italiana. Enfim, ignorem isso. É pena que eu não tenho feedback. Eu fico contando piadas imbecis, piadas que ninguém ri, mas quando eu estou ali na frente, quando eu faço audiência, por exemplo, as pessoas riem, acho que é para puxar saco. Enfim, podem rir, eu sei que não vai ser ao vivo, mas podem rir da minha cara, não tem problema. Eu talvez continue contando alguma piadinha sem graça aqui, não sei o que fazer. Vamos lá, gente. O tema é provas no processo, é uma visão do magistrado. O que eu vou falar, basicamente? Eu vou introduzir aos senhores, brevemente, o conceito de prova no processo, os tipos de prova que nós temos, que são normalmente admitidas no processo. A partir dali, eu vou entrar na área de perícias contábeis, administrativas e econômicas, e me parece que o mercado, nesse aspecto, ele tem mudado bastante, né? As perícias têm ficado mais técnicas, e alguns pontos devem ser vistos com muito cuidado. Então, eu vou fazer uma análise bem crítica daquela coisa básica que os senhores já conhecem, eu tenho certeza, já viram na faculdade, muitos aqui exercem a atividade de perito. Então, eu vou colocar alguns pontos de vista meus. Eu tenho um profundo estudo sobre provas, eu acho a base toda de um processo, seja ele civil, seja criminal, seja trabalhista, é a produção de provas, dentro daquele brocado popular, né? Contra provas não existem argumentos, e essa é uma verdade. No processo rígido, no processo honesto, no processo sério, as provas são absolutamente imparciais, independentemente de quem prove. Então, é importante, quando a gente fala em processo, é importante saber que essa produção probatória, ela seja feita, ainda que por uma parte ou por outra, que ela seja o mais próximo da verdade. A gente sabe que não consegue nem sempre extrair a verdade como tem que ser, mas é importante que a gente extraia a verdade da melhor forma possível, né? Nem sempre é possível, nem sempre dá, né? Mas é importante que a gente elimine, por exemplo, casos de má-fé, casos de mentira. Eu, como magistrado, a gente ouve mentira todo dia em depoimentos testemunhais, já vou falar sobre testemunha. E, especialmente no processo do trabalho, cada vez mais a matéria tem se tornado técnica. Já foi-se o tempo em que o advogado fazia um pedido bem genérico, sem muita preocupação com técnica, e o magistrado acabava consertando esse pedido tecnicamente. Os peritos acabavam passando por cima de algumas inépcias das petições advocatícias para produzir a prova, enfim. Hoje a coisa é muito mais técnica, a coisa é muito mais séria. Por quê? Porque as relações estão mais complexas, né? Então, há uma necessidade técnica muito maior. Acho que estamos vivendo uma época muito boa para o processo do trabalho, desde que ele adquiriu sua autonomia. De longe, ele está absolutamente técnico, bastante complicado, mas ainda assim nós conseguimos fornecer, nós, Justiça do Trabalho, uma justiça célere e rápida. Então, eu vou falar de alguns pontos, algumas perícias que são muito demandadas, mas não há necessidade, e de outro lado, vou falar de algumas perícias que deveriam ser produzidas, inclusive uma agora para análise pós-crise, me parece fundamental, e que ninguém está pensando nisso ainda, né? Então,
vai ser basicamente isso. Vou falar os tipos de prova, a perícia contábil, econômica e administrativa, onde ela se aplica, e eu não vou me restringir apenas ao momento dentro do processo, mas eu vou falar das perícias pré-processuais, até mesmo extrajudiciais, que são fundamentais para a solução de qualquer conflito trabalhista. Tá? No final, como eu disse, eu vou falar de uma perícia específica que eu acho fundamental. E aí a gente acaba nosso trabalho. 45 minutos, 1 hora, acho que dá legal, né? Eu fiz um PowerPoint e eu espero que esse PowerPoint, que eu consiga colocar ele na tela para os senhores. Eu vou tentar. Então vamos começar primeiro com o conceito de prova. Parece ela chata, acadêmica. Vamos ver o que sai aí, né? Vamos lá, deixa eu tentar colocar aqui para vocês o PowerPoint. Cadê a apresentação de slides? Vocês devem estar vendo agora, provas no processo. Eu uso esse conceito, não é nada, não estou aqui filosofando nem nada, é o conceito do professor Manuel Antônio, que é para mim um dos maiores professores de processo do trabalho do país, ainda é. E ele simplifica muito. Prova no processo. O conceito de prova judicial, prova processual, é a demonstração, segundo normas legais específicas, da verdade dos fatos relevantes e controvertidos no processo. O que é importante para a gente saber isso? E por que o contador, o administrador, tem que saber disso? Porque ele tem que saber o seu lugar como produtor de prova, né? A prova técnica é uma das provas mais precisas, se não há prova mais precisa que existe. Então, é fundamental que ele saiba o que ele está fazendo lá. É a demonstração, né? Você vai demonstrar um fato. Que fato é esse? Essa demonstração, primeiro, ela tem que ser prevista legalmente, não pode haver uma prestação de serviços, não pode haver uma prestação de prova que não seja prevista legalmente, né? Então, e eu vou dar um exemplo muito comum para os senhores administradores. Prova de equiparação salarial. Prova de equiparação salarial, eu vou falar mais profundamente dela na frente. Às vezes vai o perito lá, na empresa, entrevista algumas pessoas e fala se tem equiparação salarial ou não tem. Essa prova não vale de nada. Por quê? Porque essa prova não é pericial, essa é uma prova de entrevista. A pessoa entrevista a pessoa, e daí com base na entrevista que ela faz toda a parte técnica. Só que essa entrevista não é prova. A única coisa parecida com entrevista que é admitida como prova judicial é a prova testemunhal. Só que ela não é uma entrevista simples, é uma entrevista sob compromisso com a verdade diante do juiz, ou seja, somente o juiz pode fazê-la. Então, se eu tiver que fazer uma perícia de equiparação salarial, ela deve ser produzida apenas depois da oitiva das testemunhas. E com base nesses depoimentos testemunhais, o perito pode ir lá na empresa e verificar se era aquilo realmente que acontecia e mostrar todos os seus efeitos dentro da estrutura administrativa da empresa. Se ele faz a entrevista, essa perícia cai por terra, ela não tem valor pericial nenhum. Da verdade dos fatos, óbvio, né? A gente só quer saber a verdade aqui. E a verdade é do a quem doer, né? Então o perito, mesmo o perito, quando ele não atua como perito judicial, mas como um assistente da parte, um assistente pericial da parte, ele tem o dever ético de agir segundo a verdade dos fatos. Então, evidentemente que sou assistente técnico de uma empresa, a minha função primeira é a verdade. Entretanto, evidentemente que eu vou averiguar se a perícia judicial foi feita corretamente, se ela foi feita certo, se ela não tem nenhum problema que possa prejudicar o meu cliente. Então, eu não vou sair da verdade de forma alguma, não posso mentir. Eu vou fazer um cálculo diferente aqui, vou omitir alguns critérios de cálculo para dar um valor menor para a minha empresa. Aí eu estou ferindo a ética, eu estou cometendo crime judicial, crime de falsidade biológica e tudo mais. Então, eles entendem mais do que eu isso, não vou ficar falando. Então, a verdade dos fatos, fatos relevantes e controvertidos, fatos inúteis, desnecessários, não tem o porquê, né? Um erro muito comum entre os advogados é o seguinte: pedido de horas extras, o reclamante pede, fala que trabalhava 9 horas por dia, a reclamada apresenta os cartões de ponto, o reclamante não impugna esses cartões de ponto. Ora, se ele não impugna esses cartões de ponto, significa que esses cartões de ponto são verdadeiros. Para o processo, eles são verdadeiros. Para que eu vou fazer provas orais, por exemplo, para provar a jornada dele? Eu já tenho a prova ali, que é a prova documental.
Depois só vou usar o contador para liquidar, verificar se todas elas foram pagas. Então, eu não preciso fazer prova, já que isso é incontroverso. Não é? Ou outro jeito, o reclamante fala que trabalhava 10 horas por dia. Reclamado, de fato, trabalhava. Eu preciso fazer prova das horas extras dele? Não. Ok? Esse é o conceito de prova. Na faculdade, eu tenho mais umas 10 aulas antes de chegar nessa aqui. Quais são os meios de prova? Quais são os meios de prova admitidos usualmente no processo? Vamos para o slide. Espero que vocês estejam vendo, espero que a gravação tenha ficado boa. Se ficou sem slide, vai ficar sem. Eu vou falando aqui. Basicamente, nós temos a prova documental. A prova documental normalmente serve de base para a prova pericial. Cartões de ponto, olerites, contrato social da empresa, e por aí vai, né? Os senhores sabem muito mais do que eu sobre prova documental. Tudo aquilo que eu entendo de documento como magistrado, o perito vai entender e vai traduzir para mim. Basicamente, é essa função dos senhores, traduzir para um leigo a questão técnica. Interrogatório das partes é outro tipo de prova oral. A prova documental, então, as partes devem trazer esses documentos, cada um no seu tempo, e normalmente a prova pericial, então, como eu já falei, deve ser produzida depois dos documentos. É bem verdade que numa prova pericial, o perito pode e deve, muitas vezes, ter acesso a outros documentos que não estão no processo, e isso é plenamente válido. Então, eu determino, por exemplo, uma prova pericial, contábil, administrativa no interior de uma empresa. Esse perito tem acesso a todos os documentos, todos os computadores, tudo. Para buscar a caixa 2, por exemplo. Ele vai fazer uma limpa naquela empresa. Interrogatório das partes serve para obter confissão ou não, ou seja, para estabelecer pontos controvertidos. O reclamante fala que fazia as horas extras, eu vou perguntar para ele, você fazia mesmo? Ele fala, sim, fazia. Eu vou ouvir o preposto da empresa. Ele fazia hora extra? Fazia. Pronto, não precisa mais provar hora extra, já que ele teve uma confissão. É para isso que serve o interrogatório das partes. Prova testemunhal. Prova testemunhal também deve ser produzida, a meu ver, o Espírito Santo tem um procedimento um pouco distinto, às vezes eles mandam para a perícia antes, a meu ver também deve ser produzido antes, porque é mais fácil, a testemunha já está ali presente, e ela vai dar esse substrato, por exemplo, para uma prova de equiparação salarial, se for necessário. Veja, vamos pegar um exemplo de equiparação salarial. O que é equiparação salarial? O trabalhador reclamante fala que fazia a mesma função de um trabalhador B. Então o João entra com a ação e fala que fazia a mesma função do Pedro, só ganhava menos. Alguns juízes, a meu ver, equivocadamente, mandam para a perícia direto, para ir lá na empresa, entrevistar pessoas para ver se fazem as mesmas coisas. Roubada, porque a atividade de entrevista, como eu já disse, não é prova técnica. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ver as partes. O João, o reclamante, me conta uma coisa, você fazia a mesma coisa que o Pedro? Sim, fazia. Preposto, eles faziam a mesma coisa? Não, não faziam. Então, o ponto continua controvertido. Vamos ouvir as testemunhas. Testemunha A, o João e o Pedro faziam as mesmas coisas? Sim, faziam. Opa! E era rigorosamente igual? Pega alguns detalhes. Sim, era rigorosamente igual. Não tem mais nenhuma testemunha no processo. Só tem uma prova que falava que eles faziam a mesma coisa. Eu não preciso de prova pericial mais para isso. Entretanto, a função deles era, por exemplo, de TI, tecnologia da informação. O que o juiz sabe de TI? Nada. Eu não consegui nem colocar um fundo direito bonitinho atrás. Não sei nada de tecnologia da informação. Pelo menos eu não tenho conhecimento técnico para isso. E eu, como magistrado, não posso usar meus conhecimentos técnicos diversos do jurídico para analisar uma sentença. Preciso de um perito. Há uma reserva de mercado legal aí. O que eu preciso? Preciso de um perito de administração para dizer quais eram as diferenças ou semelhanças entre as funções do João e do Pedro, que trabalhavam na TI. Um fazia algoritmo, o outro fazia desenho de site, sei lá. Eu não entendo as funções de programadores e de pessoal da TI de jeito nenhum. Para mim é tudo igual. Para mim é tudo técnico de computador, altamente sofisticado, que fala uma língua que eu não entendo. O perito vai me falar isso. Mas para ele falar isso, eu preciso que as testemunhas coloquem uma certa dúvida. Se eles falarem que a função era rigorosamente igual, é o que me basta. O perito vai falar exatamente isso. A conclusão dele é rigorosamente igual ou não eram iguais. Porque se for igual, merece salário igual. Se não for igual, não merece. Ou, ainda que sejam iguais, o perito vai verificar se a produtividade era igual ou não. Algo que é meio complicado de aferir por testemunha, especialmente quando não existem critérios objetivos explícitos na política da empresa sobre produtividade.
Passando a prova testemunhal, nós temos as provas periciais, então. Prova médica, perito médico basicamente vai fazer provas de doenças e acidentes de trabalho, sobre os danos, se existe doença, se essa doença incapacita para o trabalho, se a causa é o trabalho ou não, e se a culpa é do trabalho ou não é. Então, a perícia de engenharia faz diversos laudos, faz laudo ergonômico para verificar atividade de risco, insalubridade e periculosidade, enfim, me analisa culpa e responsabilidade por acidentes de trabalho, né, violações de normas de segurança e por aí vai. Perícia grafotécnica, pulei uma aqui, para verificar falsidade ou legitimidade de certos documentos, assinaturas e tudo mais. E a perícia contábil, administrativa e econômica, que são as perícias dos senhores. Não são as mesmas, são 3 distintas, e que para mim são as mais importantes. Elas começam desde a contratação do trabalhador, ou seja, muito antes de se pensar em ter um processo. É fundamental, né? E, por fim, a inspeção judicial é quando o juiz vai ao local verificar o que aconteceu, o que não aconteceu, e por aí vai, certo? Muito bem. Deixa eu voltar para minha telinha. Eu tenho que saber. Here I am. Meus vilões aqui, vocês vão achar que eu sou do mal com esses bichinhos ali. O que nós precisamos agora? Vamos falar um pouco da nossa perícia aqui, que é o objeto desta aula. Nós temos 3 tipos de análise. Eu vou falar de análises, porque a perícia em estrito senso é aquela dentro do processo. E como a atuação desses profissionais, ela engloba toda a vida da empresa e do empregado, eu prefiro falar numa análise, uma coisa mais abrangente. Então, temos a análise contábil, que ela começa quando a empresa surge, né? Não tem uma empresa que não tem um contador. Se ela não tem uma contabilidade certa, ela está fadada ao fracasso, ao fechamento, e espero mesmo que feche, porque é uma empresa que só nega impostos, que não paga nada direitinho, é uma empresa que é um problema para a sociedade. A análise contábil, ela permite, então, a contabilidade geral do empregador, trata de recolhimento de tributos, trata de folha de pagamento, cálculo de verba trabalhista. Esse é um ponto bastante interessante e que eu vejo que todo escritório de advocacia tem que ter, se não um contador próprio, tem que ter um contrato de parceria com o escritório de contabilidade. E o escritório de contabilidade, a não ser que seja o próprio Walter Leno, que sabe fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com muita precisão, o escritório de contabilidade também tem que ter uma parceria com o escritório de advocacia. Nós vemos muitas pequenas empresas que, evidentemente, não possuem uma advocacia preventiva. Aliás, o Brasil é péssimo em advocacia preventiva, né? Todos os nossos profissionais de trabalho aprendem na faculdade a litigar. Isso é uma crítica que eu faço às faculdades de Direito. Todo mundo sabe litigar, sabe fazer petição inicial, contestação, analisar a sentença, recorrer da sentença e ir para frente. Às vezes não sabe solucionar o problema, e às vezes solucionar o problema precede o processo, ou envolve no meio do processo com um acordo, uma transação de provas, por vários motivos. Então, para isso você precisa conhecer um pouco da contabilidade, saber fazer cálculo trabalhista, cálculo de risco. Então é importante que hajam em conjunto. Quando eu advoguei em Curitiba com o mestre do direito lá, para mim um dos maiores profissionais, o Dr. Raul Assad, nosso escritório já fazia um contrato de honorários por cliente, que já previa o pagamento do escritório de contabilidade que funcionava ali do lado. Então, a gente já tinha uma análise de risco do processo, uma futura liquidação, cálculos, liquidação, tudo com o nosso contador junto. Nós trabalhávamos juntos. Alguns recursos de execução, que basicamente tratavam de matérias de cálculo, eram feitos pelo contador. Nós apenas colocávamos aquele texto na nossa petição e mandávamos. Então, vocês, companheiros, já devem ter visto advogado criticando o seu trabalho, só que o advogado não sabe nada. O médico fica muito bravo com isso, né? Quem é um advogado para falar, saber mais do que medicina do que eu? Enfim, o juiz mesmo, às vezes acha que sabe de tudo. E, infelizmente, nós, juízes, não sabemos de nada, a não ser a lei, aquela coisinha ali, nós temos que saber um pouquinho mais. Ações. A contabilidade, nós vamos fazer no processo, basicamente, o que a análise contábil faz? Trata de pagamentos marginais,
aqueles pagamentos por fora, vai verificar, caixa 2, sonegação tributária, isso é muito importante em determinados processos trabalhistas, sonegação de parcelas trabalhistas de modo geral, né, verificar horas extras, se foram pagas corretamente, se o cartão for validado, se os salários foram pagos, se os reflexos desses salários foram pagos, se as indenizações foram pagas, enfim, algo que os senhores sabem mais do que eu. Análises administrativas. Eu vou falar de análise administrativa e econômica meio que em conjunto. Eu acho que hoje nós precisamos, mais do que nunca, como juízes, como advogados, saber que tipo de empresa é a nossa cliente ou em que tipo de empresa que eu estou lidando no processo. Por quê? Porque aquela questão de, mas se eu for condenado nessa ação, eu vou fechar a empresa. Gente, se você for condenado, é porque você sonega parcelas. Se você sonega parcelas, você está prejudicando as demais concorrentes, porque você está reduzindo os seus custos. Então, você tem que fechar mesmo. Nós queremos pessoas, empresários sérios, contratando. Não é? Então, muitas análises administrativas, até análise econômica de mercado, envolvem algo mais amplo do que o mero documento se pagou ou não aquele contrato individual. Nós podemos ter, por exemplo, não só no equiparação salarial, mas entre outros pedidos, uma análise administrativa da estrutura empresarial, dos métodos produtivos utilizados, controles de qualidade, políticas de RH. Às vezes posso pegar um processo de discriminação na contratação de RH, verifica, você cria um perfil discriminatório, né? Não podemos contratar mulheres, ou só podemos contratar mulheres jovens que têm um certo perfil do meu cliente, ou somente, enfim. Então, políticas de contratação de RH, políticas de promoção, verificar se elas realmente eram cumpridas, rotinas de trabalho de modo geral, tanto para equiparação quanto para outros pedidos, verificar se havia, por exemplo, um excesso de cobrança. Então, tudo isso é importante. Analisar planos de cargos e salários, formal ou informal, isso pode ter relevância. Há uma análise infinita da administração e a gente pode até usar mais. Normalmente a gente não usa porque a grande parte das ações são muito simplificadas. Análise de mercado. Nós vamos ver aqui agora que para a adoção daquelas medidas da 936, da medida provisória 936, o empregador não pode simplesmente aplicá-las conforme a sua escolha. Eu vou suspender o contrato. Porque são medidas extremas, para não dar medidas extremas que afetam um dos meios de produção, o mais importante. É importante ter uma certa cautela. Então, análise de mercado, análise da atividade econômica empresarial, um economista vai ser importante nisso. Analisar a saúde da empresa, tanto em execução, quanto a política, ações coletivas, até para verificar valores indenizatórios, a saúde da empresa, quais as políticas de investimento e retorno dessa empresa, participações societárias, às vezes nós precisamos encontrar algum sócio oculto, confusão patrimonial, vamos falar da 936, vamos falar de stakeholder, se a empresa é uma stakeholder ou se é uma shareholder, ou seja, se é uma empresa que só se preocupa com o lucro de curto prazo para valorizar os dividendos dos seus acionistas e os bônus do seu executivo, ou se é uma stakeholder comprometida com todas as partes que envolvam a produção, inclusive seus trabalhadores, se ela investe em pesquisa e desenvolvimento, e isso tudo pode ser importante em diversas análises. E cada vez mais essas análises vão ser demandadas. Não? Bom, quais são os momentos? Esse é o ponto fundamental, e acho que a perícia contábil administrativa e econômica, essas perícias elas diferem das perícias médicas, de engenharia, grafotécnica. Essas são perícias tipicamente endoprocessuais e dentro da fase de conhecimento. Perícia contábil, perícia administrativa, elas excedem a esse ponto. Então, elas têm finalidades diferentes a cada momento de uma relação de emprego. Vamos pegar uma relação de emprego sem pensar em processo, nós podemos falar uma relação de emprego antevendo um processo, ou já com ele no começo, e podemos falar em duas fases em que essa perícia é muito demandada dentro do processo, que é a fase de conhecimento e a fase de execução. Eu vou mandar depois, eu deixo disponível esse meu PowerPoint para os senhores, tá? Então, deixa eu colocar aqui mais uma vez. É melhor do que ficar vendo a minha cara feia também, né? Momentos da perícia.
extrajudicialmente. O contador já sabe desde o começo, quando a empresa abre, ele já está fazendo perícia ali. Quanto mais organizada for essa empresa, mais fácil vai ser mostrar para o juízo que essa empresa agiu corretamente. Então, pela empresa, uma análise pericial dessa serve para tomada de decisões, como é que está a minha saúde, com base na minha saúde econômica, minhas perspectivas de lucro, de retorno, eu posso definir teto salarial, eu posso definir políticas de PLR, eu posso definir concessão de benefícios ou não, promoções, e por aí vai. Dentro de uma empresa hoje, de uma realidade mais moderna, uma empresa de stakeholder, que se preocupa com o meio ambiente em volta, que se preocupa com os seus empregados, que se preocupa com o longo prazo, aquele crescimento constante e longo prazo, uma empresa nova que se preocupa com a evolução, com o desenvolvimento, é fundamental que ela tenha essas análises altamente feitas desde o início. É caro, mas o retorno vale a pena, independente se ela é pequena ou se é grande. Não é? Sindicatos podem usar essas perícias para verificar futuras renegociações de instrumentos coletivos. Olha, está chegando um momento em que a gente tem que renegociar salário. Ninguém vai fazer. Os sindicatos hoje, infelizmente, estão penando, quase não estão sobrevivendo pela falta de recursos. Eles ainda não encontraram um mecanismo que possa satisfazer essa sustentabilidade econômica deles, mas tanto quanto uma empresa, sindicatos precisam ter peritos trabalhando para eles, precisam ter contadores, administradores, economistas. Vai chegar a data base para negociar um salário, é imprescindível que eles saibam como é que está a situação econômica do país, como é que está o mercado da área, da categoria econômica a qual eles defendem, e como é que está a saúde das empresas, para ver o quanto eles podem exigir, quanto podem negociar numa negociação coletiva, ou até num dissídio coletivo. Então, é imprescindível que haja essa análise por sindicatos. Infelizmente, não é isso que a gente vê todo dia. Não, vamos pedir 20% de reajuste, o sindicato da empresa vai pedir 0,5%, e aí o tribunal vai fazer uma análise econômica com a equipe econômica que ele tem e ninguém vai ficar satisfeito. Então é importante que se tenha isso. Trabalhadores também precisam de contador, especialmente quanto mais remunerado. Claro, quando é pouco remunerado, coitado, tudo que ele ganha, ele gasta para a sobrevivência. Né? Ele é o maior consumidor do país, é o funcionário de baixa renda, porque ele consome tudo, ele não tem excedente para economizar, para poupar. Aqui no Brasil nós não temos tanta habitualidade com aquela análise que já prepara o trabalhador desde o primeiro salário dele até o final da vida para uma previdência, para o crescimento de um patrimônio sustentável para quando ele se aposentar. Isso é uma coisa, isso é um mercado que deveria crescer mais no Brasil, tem expandido bastante. Essas fintechs têm dado um suporte muito grande para o trabalhador que quer investir, que tem um excedente para isso. Acho que estamos melhorando nesse ponto. Esperamos que com essa crise a gente possa, pelo menos, aprender a pensar mais nisso, ainda que com menos dinheiro. Não é? Previdência privada, declaração de imposto. Falando em declaração de imposto, eu tenho que entregar a minha para o meu contador. Eu atrasei e adorei. A gente sempre deixa por último, né? E olha que para mim é fácil, só vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, essas são as medidas de perícia. Eu falo que perícia pode ser uma análise contábil, econômica e administrativa no plano extrajudicial, despreocupadas com o eventual processo. Temos a fase pré-processual. Essa já é uma fase em que, olha, vai ter processo. Ou teve processo, o que eu faço? Essa é uma fase que me parece que as partes não estão sabendo utilizar. Então, eu vou falar bem baixinho só para os senhores que estão vendo este congresso. Preocupem-se com jurimetria. Eu sempre falo, o processo serve para administrar riscos, administrar prejuízos. Com essas análises estatísticas de risco de ação, o ganho de produtividade do escritório da advocacia sobe lá nas alturas. Ele não vai perder tempo com ações que ele sabe que vai perder. Infelizmente, hoje nós temos ainda algo muito
algo muito artesão, né? A pessoa faz uma tese linda e acha que vai ter êxito. Ela não se preocupa em analisar como que os juízes têm julgado isso aqui, no primeiro grau, no segundo grau, no TST, no STF. Então é fundamental fazer uma análise de risco, e hoje nós temos um trabalho, algoritmos, softwares de algoritmo que trabalham com Big Data, que conseguem dar uma precisão incrível, conseguem quase que extrair lá da cabeça do magistrado o que vai sair dali. Então você perde aquela pessoa que vai fazer ela pesquisa uma jurisprudênciazinha para mim no LexML. Conhece o LexML? É o melhor site de pesquisa jurisprudencial, é do Senado, do Congresso, lexml.gov.br. Não, mas você trabalha com algoritmos, você trabalha com Big Data, que consegue analisar uma infinidade de dados com muito mais precisão. Hoje nós temos, por exemplo, gente, deixa eu ver se eu acho aqui, nós temos um site que faz um cálculo das ações trabalhistas e o valor dessas ações. É o datalawyer.com.br, trabalha com Big Data. Ele vai mostrar, por exemplo, o termômetro do Covid em ações, todas as ações relativas ao Covid. Falam dessas renegociações das medidas provisórias, falam de segurança do trabalho em razão da pandemia. Todos eles têm são registrados com uma categoria especial lá no nosso PJE. Então, o Data Lawyer, ele consegue me dar dados atualizadíssimos sobre, inclusive, os valores dessas ações. Hoje, só sobre Covid, esse é o momento agora. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15 e nós estamos com 840 milhões em ações relativas ao Covid. Só agora, que ainda estamos no auge ali da crise, vocês imaginem depois. Qual é o meu ponto? Jurimetria é o futuro das ações trabalhistas. Jurimetria é estatística. Outro segredo, advogados não aprendem estatística na faculdade. Os senhores aprendem. Então, é muito mais interessante para o advogado, para o empresário, ter um contador ao seu lado que saiba apresentar a estatística, a jurimetria das ações trabalhistas, junto com o seu advogado. Se você é advogado e está assistindo isso aqui, trabalhe como contador, porque os padrões vão ser muito mais efetivos, muito menos subjetivos. Então, acho que esse é um ramo que tende a crescer bastante. A própria justiça tem usado muito isso, né? As cortes superiores, elas julgam com base elas julgam projetando a sua decisão para uma massa, não é? São decisões que pacificam a jurisprudência, pacificam entendimentos. E com base na jurimetria, elas conseguem captar exatamente a amplitude da decisão deles. Diferente de nós aqui do primeiro grau, sou juiz de primeiro grau, primeira vara do trabalho de Vitória, em que eu julgo o varejo, né? Causa por causa, caso a caso, eu faço a prova de cada caso. Eles lá, a função deles é pacificar a jurisprudência. Então vejam a importância, estudem jurimetria, não sou eu que vou falar sobre isso, os senhores sabem mais do que eu sobre isso. Fundamental. Hoje, nos pequenos centros, como Vitória, talvez, nós não temos muito ainda disso, os grandes centros já estão mais equipados com isso. Existem ainda aqueles falsos ludistas, né, de hoje que estão ali ainda criticando, isso é ruim para a advocacia, isso é ruim para a justiça, né? Não tem nada de ruim, isso é apenas pegar os dados e a partir dos dados ter uma objetividade, evitar trabalho desnecessário, não é? Ser objetivo na coisa, não? Você tem que ser sério, tem que ser barata. Só para vocês terem uma ideia, um processo na Justiça do Trabalho hoje custa mais de R$4.000 por processo. E é uma da justiça, e a justiça é mais barata ainda. Não é caro, não é grátis uma ação trabalhista. Ela envolve custos, envolve pagar toda uma estrutura, software de inteligência, servidores, tudo mais. Não tem que ser barata também, não. Ela tem que ser extremamente preparada, extremamente gabaritada, pagar peritos. Não é? Hoje ainda nós temos um fundo que paga peritos. Não vou falar de honorários periciais aqui, porque é um tema extremamente polêmico, daria uma outra aula. Mas a justiça ainda tem um fundo para pagar perícias. Pois bem, então na fase pré-processual me parece que a jurimetria é fundamental tanto para o autor quanto para o réu. O autor para ver se entra ou não com a ação, se ele tem chance de êxito, e para a ré para descobrir quais são os riscos disso, até mesmo para verificar se é vantajoso ou não fazer uma composição, porque sabe que vai perder lá na frente, e juros de 1% ao mês mais IPCA
fala sério. Uma Selic de 3% de hoje é uma loucura demorar o processo para o empregador. Não é verdade? Alguns tempos atrás, na época lá de juros de 42% ao ano, aí você jura que era interessante, era melhor demorar o processo, né? Hoje, meu amigo, vamos saber se você é condenado ou não, né? E não basta tomar como base o primeiro juiz, né? Ah, pegou o Cássio lá, tá tranquilo para mim. Ah, tem o tribunal, depois tem o TST. Ou do outro lado, né? É que esse juiz eu vou perder, ai meu Deus, estou lascado, vou perder um monte. Mas o tribunal, ele pode saber que ele vai reformar depois, então é melhor. Ficar com aquela expectativa até o final do processo é algo pavoroso. E vamos para as fases endoprocessuais, essas são as que eu tenho mais contato, né? Primeiro, nós temos duas fases em que esses peritos são altamente acionados. Primeira fase de conhecimento. Qual é a fase de conhecimento? É a fase de verificação pelo juiz se existe ou não o direito. E o segundo é a fase de execução, que é a fase onde já está definido o direito e vamos ver se os valores estão corretos ou não, se o juiz deu parâmetros que dê para liquidar ou não, e por aí vai. Na fase de conhecimento, a gente tem o primeiro grau e o grau recursal. Na fase de execução também. Fase de conhecimento, basicamente, para os peritos contábeis, nós vamos ter algumas coisas interessantes. Primeiro, analisar a situação da empresa, verificar se ela tinha caixa 2, se ela não tinha, se ela realizava pagamentos por fora ou não, se havia confusão patrimonial com outras empresas para uma eventual alegação de grupo econômico, de sócio oculto, verificar a saúde econômica da empresa de um modo geral, verificar se ela distribuía lucros de forma correta ou não, verificar quais eram uma parte administrativa, econômica interessante, verificar qual era a política dessa empresa perante os empregados, se era uma política de compartilhamento, uma política de respeito aos seus trabalhadores. Isso é fundamental, veja, eu não estou pregando ideologia aqui, nada, não tem nada disso. Entretanto, como sendo o trabalho um meio de produção, e o meio de produção mais importante, afinal a economia só existe para satisfazer as necessidades humanas, esse é o meio de produção mais importante. Então é importante que a empresa ela atue de forma responsável e que ela compartilhe de seus resultados com todos os envolvidos, entre eles os seus empregados e toda a comunidade em volta. Não é? É por isso que ela tem que eliminar externalidades negativas, tem que ter um custo sobre externalidades negativas, como poluição, como impactos ambientais, e tem que criar externalidades positivas, né? Às vezes, em grandes empresas têm programas sociais bem interessantes, isso é uma externalidade positiva, e isso pode repercutir e refletir em julgados, ainda que seja um julgado individual. Né? O que é comum? Equiparação salarial, falei antes, né? Equiparação salarial pode acontecer uma perícia de equiparação salarial, entretanto, vocês já sabem a dica, né? Não adianta ficar entrevistando pessoas. Ou vocês vão pegar o que foi feito de depoimento, e a partir disso vocês podem acessar todo o documento, toda a estrutura da empresa, visitar a empresa, verificar como é que funciona, e a partir dali chegar numa conclusão, né? Verificar exatamente o que faz um paradigma e o reclamante, e por aí vai, sem entrevistas. Demonstrativo, outra questão bastante polêmica, demonstrativo de diferença no pagamento de horas extras. Essa é uma perícia bem interessante. E, na verdade, me parece que deve ser feita pelo juízo, assim pelos assistentes técnicos das partes. O que acontece? O reclamante pede horas extras, a reclamada fala, está aqui nos cartões de ponto, estão tudo aqui corretinho, está aqui os olerites que estão com os pagamentos das horas extras. O reclamante, de posse desses documentos, e eu sugiro que o advogado reclamante faça isso junto com o contador, vai verificar, os cartões de ponto estão corretos. Ou ele pode pensar o seguinte, os cartões não estão corretos, mas eu não tenho como provar que eles estão incorretos. Então é melhor eu salvar o que dá. Eu vou confrontar olerites com cartões de ponto e verificar se todas as horas extras foram pagas. Como é fase de conhecimento, não é liquidação, basta eu mostrar para o juiz, por amostragem mesmo, que algumas horas trabalhadas não foram pagas. A melhor forma de fazer isso
É pelo contador. Então, você passa para o seu contador do seu escritório, ele vai fazer uma apuração por amostragem. Por amostragem. Não precisa liquidar a ação. E está ali. Por quê? Porque a ideia é mostrar para o juiz, olha, esses cartões de ponto, esses leilões de pagamento não pagaram todas as horas. Só isso. Depois o juiz vai condenar em diferenças. E lá na liquidação, você vai apreciar, você vai liquidar toda a hora extra devida. O que importa é mostrar para o juiz que não foram pagos todos, mas não precisa falar quanto. O quanto é lá para liquidação. A não ser que haja uma sentença líquida, vou falar daqui a pouco, mas aí é responsabilidade do juízo. Se o juiz vai fazer uma sentença líquida, ele tem um corpo de contadores ali. Se você é contador da justiça, você sabe que o juiz vai te passar e você vai liquidar essa ação com os próprios termos. Né? A sentença líquida pode ser elaborada por um perito externo ou pode pelos contadores do corpo judiciário. Eu, particularmente, prefiro que seja elaborada, quando faço sentença líquida, pelo corpo interno. No meu gabinete eu tenho um assistente aqui, que tem conhecimentos contábeis, e ele faz a liquidação, e eu faço só das sentenças mais simples. Eu não gosto de fazer externo a liquidação da sentença, porque o momento em que encerra a instrução, ou seja, acabam todas as provas, e o processo é concluído para o juiz julgar, esse período é um período extremamente introspectivo, é a hora que o juiz vai pensar em como decidir. Então é importante que aquilo fique dentro do gabinete dele e não se espalhe. Então, é algo que eu mesmo penso, assim. Mas, enfim, vai ter um contador. Eu não vou ser o doido de ficar ali liquidando, porque eu não tenho conhecimento para isso. Não é? Então, eu falo para o meu assistente, julguei assim, 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 está aqui, liquida esse texto. E enquanto está esse diálogo entre eu e ele, ninguém mais sabe, porque até o momento da publicação da sentença eu posso mudar minha opinião. Então, esse é um momento em que o ato ainda não se externalizou, ele nem se configurou ainda. Né? O ato só se configura depois que eu publico a sentença. Então, é um momento que normalmente é feito por perito interno. Não gosto de fazer ações complicadas ou liquidadas por uma simples razão. O tribunal pode reformar e o tribunal não liquida. O dia que o tribunal liquidar, aí beleza. Então, o tribunal não liquidando, de nada adianta isso para mim. Ela volta e líquida. É um trabalho desnecessário. Quando tem sentença líquida, tem uma vantagem, né? Toda discussão sobre cálculos é feita já na fase de conhecimento. Então, o embargo de declaração, que é um recurso da parte para analisar uma omissão, uma contradição, já pode ser feito para analisar uma contradição de cálculo, ou faltou liquidar um pedido que foi deferido. No recurso ordinário, fala, olha, esse cálculo está errado, por isso, por isso, por isso. Então, isso já me elimina recursos lá na fase de execução, que é bem interessante. Né? Mas não é sempre que acontece. Pois bem, na liquidação, vamos para outra fase, que é a fase de liquidação. O que acontece? Acabado a fase de conhecimento, o juiz já julgou, a gente vai para a execução. A primeira parte da execução, alguns entendem como essa parte, eu entendo, junto com o Manuel Antônio Teixeira Filho, que a parte da execução é a fase de liquidação, que é a hora de transformar o direito em números. E esse é a grande função da justiça, infelizmente, ela é transformar o direito em números. Tive um dano moral, fui ofendido. Sinto muito, esse dano você vai viver com o resto da vida com ele. O que eu posso fazer é dar uma indenização para você, ou seja, converter um prejuízo moral em dinheiro. E tudo é convertido em dinheiro na justiça do trabalho. Não é? Pelo menos na condenação. Quando a gente fala de prevenção, a gente pode até evitar um dano. Então, esse é o grande ponto. Na fase de liquidação, a gente vai precisar de um perito. Né? Não é concebível que um juiz liquide. Na fase de liquidação, a gente precisa de um perito. Ou esse perito pode ser designado um terceiro, ou esse perito pode ser um próprio servidor contábil da vara, ou da estrutura jurídica da Justiça do Trabalho, ou ainda pode ser feito pelas partes. Pelas partes daquele procedimento, um apresenta cálculo, o outro contesta ou não contesta, ele concorda, está homologado, se os dois contestam, aí vai para um terceiro perito. E essa parte os senhores sabem muito melhor do que eu não preciso falar muito para os senhores, não é verdade? Bom, para encerrar, eu vou falar um assunto que deve, imagino eu, vejam lá, 840 milhões só até agora, deve ser bastante demandado na Justiça do Trabalho. O que acontece? Medida provisória 927, medida provisória 936, em algumas outras leis, criaram alguns mecanismos para essas empresas de crise
tentarem manter o fluxo de caixa e não demitirem trabalhadores de imediato. São medidas extremas. A 936, ela fala de redução da jornada, com a consequente redução dos ganhos mensais. Eu não vou falar em redução salarial, não é isso. Afinal, reduzir a jornada manteve o salário hora. Então, não tem, tecnicamente, redução salarial. Tem uma redução da renda mensal. E a suspensão do contrato. Isso são muito sérios. São medidas extremas que agridem absurdamente o trabalhador, que, como eu disse antes, é o principal meio de produção da empresa. Porque é exatamente essa a finalidade do mercado, da economia. Atender às necessidades humanas. Ou seja, ele é o principal meio de produção porque ele é humano. Dentro daquele, né, dentro da atividade produtiva, dentro da atividade econômica, nós temos o quê? Capital, nós temos insumos, nós temos o trabalho humano, pelo menos trabalho humano e tecnologia são produzidos por seres humanos, ainda são. Né? Então, esses meios têm que ter uma atenção especial. Não estou fazendo uma apologia à mais-valia, aquela bobajada toda, nem é tão bobajada, mas eu critico bastante aquela tese econômica do Marx. Mas, enfim, há uma necessidade de uma proteção especial. O que eu quero dizer com isso? Quando surge uma crise e se permite uma medida extrema, como essas medidas provisórias, especialmente a 936, já que é uma medida extrema, ela só deve ser usada em casos extremos. Ou seja, eu só posso usar redução da jornada ou suspensão do contrato se for a única opção suficiente para salvar a empresa. Se a empresa vai fechar de qualquer forma, isso não me legitima. Se existem outras medidas mais leves para o trabalhador que impedem que a empresa feche, então eu não posso usar essas medidas. Então, e outra coisa, essas medidas são feitas para empresas, isso é muito importante. Isso daria uma palestra mais, eu estou terminando um artigo sobre isso, então vai ser muito ano passado, até porque o nosso tempo não é muito grande. Se a empresa estava saudável antes da crise, estava esperando o crescimento, ou ainda assim tivesse num patamar que não tivesse problemas econômicos graves, estava sem endividamento, e ela foi efetivamente, com a pandemia, ela entrou em dificuldades, aí ela pode pensar em usar essas medidas. Agora, se era uma empresa que já estava mal das pernas antes da crise e já ia fechar de qualquer forma, amigo, essas medidas não são para você. Você não pode se beneficiar de uma medida extrema para salvar empresas sérias. Você já tinha uma empresa que ia fechar. Eu vejo aí, tal empresa está fechando loja, mas ela estava fechando loja faz 2 anos. Ela já estava numa queda absurda. A crise só acelerou um pouco mais o processo. Não é essa pessoa que o direito quer proteger, porque ela já ia demitir de qualquer forma. A gente quer proteger as empresas sérias. Né? Acho que a grande finalidade do trabalho é defender empresas sérias que geram empregos honestos, né? Que geram uma concorrência leal. Né? Então, se você que é uma empresa séria, e a pandemia fechou comércio, empresas pequenas é mais fácil de ver isso, as grandes nem tanto, fechou comércio, tudo teve prejuízos, você pode pensar em utilizar essas medidas da 936, a suspensão e redução da jornada. Agora imagine, por exemplo, vamos pensar aqui um grande banco. Ora, o que aconteceu nessa crise? Um excesso de demanda por moeda, um excesso de demanda monetária, ou seja, que prejuízo que um grande banco pode ter tido na natureza econômica? Aumentou a demanda por moeda, ou seja, vou emprestar. É tudo que eu faço na vida. Eu economizo na agência, porque o trabalhador não precisa estar lá, não vou economizar energia elétrica, em funcionamento da agência. E ainda eu vou reduzir a jornada desse trabalhador e o salário e a renda mensal dele só porque ele não está trabalhando lá na empresa, sendo que a minha demanda aumentou. Na verdade, o que acontece? Esses setores, normalmente, eles querem, já há muito tempo, reduzir direitos e querem usar essa brecha. Essa medida extrema não vai ser brecha para isso. Entretanto, um banco, vou pegar esse exemplo, ele tem todo o direito de provar em juízo que essa medida foi essencial para ele não quebrar. E aí que eu preciso de uma perícia, se for uma empresa grande, uma banca de peritos que envolva conhecimentos econômicos, contábeis e administrativos para verificar a saúde da empresa antes, para verificar se essa empresa ela já vinha com uma política de sustentabilidade antes, e vai me analisar se efetivamente
essa empresa tentou outras medidas, redução de aluguéis, renegociação de outros contratos que ela tinha que não dizem respeito ao capital humano. E se essas medidas, ainda que ela tenha adotado essas medidas não foram suficientes. E aí ela teve que reduzir jornada ou teve que suspender contrato do trabalhador. Se ela não fez nada disso, sinto muito. Você não pode prejudicar o trabalhador. E nós sabemos, né? A rescisão é muito pior para o empregador, porque daí ele tem que pagar verbas rescisórias de imediato. Acho que pequenas empresas não tem muito problema, nós sabemos, né? Dentro de um conhecimento senso comum, nós sabemos como é que está o mercado delas, né? Uma lojinha, um restaurante, a gente sabe que tem dificuldades, mas uma grande empresa, me parece que uma perícia aprofundada em toda a atividade econômica, toda a atividade administrativa desde antes da pandemia, é fundamental para garantir o direito dela se defender e tentar validar os atos agressivos e extremos dessas medidas. Caso contrário, eu não posso analisar o direito de forma genérica e abstrata. Ah, não, a MP 936 foi recebida pela Constituição, então qualquer empregador pode utilizá-la à vontade. Eu vou ter que analisar se efetivamente é uma empresa séria. E se essa empresa renegociou outras dívidas antes de sacrificar o capital do trabalhador. Se ela transferiu o risco diretamente para o trabalhador, ela tá violando diversos princípios protetivos do trabalho. Então, por isso que eu defendo a necessidade de uma prova, caso a caso, de natureza econômico, contábil, administrativa, para aplicação da medida provisória 936. Mais assuntos, deve sair um artigo daqui a pouco, e acho que os senhores serão muito demandados para isso. Está encerrando nosso tempo, 56 minutos aqui, é 1 hora o meu limite. Quero agradecer imensamente, espero que tenha sido proveitosa essa conversa. Qualquer dúvida, mandem lá para o meu... Sigam lá no meu Insta, mandem a dúvida lá para mim. Deixa eu fazer o esquema aqui de novo. Tadá! Sigam lá no Instagram, no Retrabalho Podcast, tem uns temas interessantes lá. E é isso, muito obrigado aos senhores. Eu vou estar com esse PowerPoint disponível. Espero que os senhores tenham gostado. Mandem perguntas, mandem dúvidas. Vai ser importante ter esse feedback dos senhores. Qualquer coisa, estou lá na primeira vara do trabalho de Vitória, trabalhando online, mas estamos lá. E muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. E até lá, espero que nos encontremos em outras ocasiões. Até logo, um forte abraço.